Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter aqui um convidado. Nós vamos falar aqui às 6 horas com o Ronaldo. O pessoal está chegando aqui. Aqui. O Ronaldo vai subir agora. Aê, Ronaldo. Tudo bem, Gabi? Sim, tudo bem. Deixa eu só me melhorar aqui. Eu tô vendo a nave espacial ali. Só um pouquinho. Pois é, tá um pouco alto ainda, né? Ah, Deixa eu tá ver se eu bom. consigo fazer. Tá bom Isso aí, tá assim? legal. Tá legal, tá legal, tá legal. Certinho. Muito Eu bom. acendi umas tochas para a iluminação ficar mais É, eu natural. Eu percebi que você colocou aí uma luz amarela, né? Nada como uma pessoa que entende aí das Das questões tochas. tecnológicas. Pois Entende é, da né? tocha. Eu não tenho a tocha amarela, Ronaldo. Infelizmente, a minha tocha é branca mesmo. Eu Ó, vou o mostrar pessoal um tá negócio para chegando. você. Eu vou ver se Ah, você sabe do que eu tô falando, hein? É um desafio cultural. Olha isso aqui. ah. Daisy, Daisy. Ah, Sabe? sim, eu sei. Não, é o 2001, Odisseia. Exatamente. Por enquanto eu só tenho papel impresso, mas eu ainda vou comprar a caixinha. Tem uma caixinha que fala o som dele cantando assim. Olha só. Bom, ó, se a gente quiser ser britânico, tá quase aí, hein? Vou começar. Você é Você que. britânico? Você é Eu britânico? acho que. Eu não sou Hã? britânico, mas. Eu não sou britânico, mas a gente pode começar assim. É? Então vamos lá. Olha lá. Pronto, 6 horas. Podemos começar. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite, professor Ronaldo. Eu sou a professora Gabriela, professora dos cursos de comunicação e de educação aqui da Unimetrocamp. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Unimetrocamp por abrir esse espaço para mais um bate-papo bem interessante. Hoje nós vamos conversar a respeito de organização pessoal para autoestudo. E nós vamos conversar aqui com o professor Ronaldo, um professor, um convidado ilustre e ilustrado. Professor Ilustrado. Ronaldo, ele tem Ilustrado, você quer. graduação em engenharia de computação, especialização em jornalismo científico, mestre em ensino e história da ciência e doutor em ciências. E é também coordenador dos cursos de TI aqui da Unimetrocamp. Então, muito obrigada pela presença, professor Ronaldo. Obrigada a todos também pela presença. Vocês podem fazer as perguntas e eu vou encaminhando as perguntas aqui para o professor Ronaldo. Ronaldo, eu começo com o seguinte questionamento. Vários avanços tecnológicos hoje em dia estão relacionados à ideia de ganhar tempo. Inclusive, há um escritor e também palestrante de TED, é um divulgador científico, não sei se você conhece, chamado Hans Rosling, que é um sueco. Ele traz uma metáfora legal para esse nosso bate-papo, que é a seguinte: ele, numa TED, ele vai trazer uma máquina de lavar e vai falar que a máquina de lavar é um grande objeto da tecnologia para fazer com que as pessoas ganhem tempo para o conhecimento. E aí, como em toda TED, né, ele conta uma historinha. Então, ele fala assim, quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe comprou uma máquina de lavar. Aí, no dia que foi funcionar pela primeira vez, chamou a avó, chamou a família toda, e todo mundo ali na frente da máquina de lavar, e ele disse que isso ficou muito marcado na cabeça dele, porque, a partir de então, a mãe começou a ter mais tempo e lia para ele todas as noites, né? De início, literatura infantil, e depois ela passa a ler um pouco de tudo. Ele disse que isso teve uma consequência, um impacto na vida intelectual dele, né? E a própria mãe aprendeu inglês por conta do tempo, né? O tempo vago. Ela é da Suécia, né? E não sabia inglês, ela aprendeu inglês. Ela aprendeu também
a ter um gosto pela literatura. Tudo isso pelas horas vagas, né, dadas pela máquina de lavar. É uma TED bem bacana essa do Renz. E aí, com as tecnologias digitais, isso não é diferente, né? A promessa das tecnologias digitais é também de que ganharíamos tempo. Você concorda com isso, Ronaldo? Essa história da... Bom, antes de mais nada, obrigado, viu, Gabi? Obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui. Essa história da máquina de lavar eu já conhecia, só que ela tem um desfecho um pouco diferente, né? Não sei se ele fala isso no final da TED, mas o desfecho é que, com o passar do tempo, com o passar, né, o transcorrer das situações e tal, esse tempo livre foi ocupado por mais afazeres, né? Eu lembro de uma propaganda que saiu numa revista de tecnologia, isso há muito tempo atrás, que mostravam servidores IBM super incrementados para a época e tal, e um cara, supostamente executivo, na praia, sabe? E aí aparecia escrito assim embaixo, olha, agora o executivo da IBM consegue frequentar a praia, fazer surf, etc e tal. Essa é a promessa, né, Gabi? Mas nunca é assim, né? Nunca é assim. É mais ou menos como você jogar água numa superfície, passar um pano, assim, sabe? Achar que aquilo, bom, agora liberou o espaço. Não, a água vai ocupar o espaço na sequência, né? E o que ocupa o espaço na sequência é o volume de compromissos que tende sempre a aumentar, né? Então a gente tem um tempo contínuo, o nosso tempo ele é contínuo, mas ele é finito, né? E a gente acaba tendo esse tempo ocupado por outras coisas. Então, um desafio gigantesco, eu acho, hoje é você ter a disciplina, inclusive, para desfrutar do seu tempo livre, né? E aí eu pergunto, onde é que foi parar o tempo livre? Né? Quando a pessoa gosta muito do que ela faz, e isso é um privilégio de poucos, né? Ela até esquece do tempo livre, porque isso se mistura com o trabalho, com o estudo, né? Então, o tempo todo ela está curtindo o que ela faz e ignora a ideia do tempo livre. Por isso que muita gente consegue trabalhar muitas horas e não ter férias e se sentir disposta, feliz, etc. Mas não é a média, né? Na média das pessoas é não gostar muito do que faz, ou gostar dentro de certos limites, né? E precisar ter um tempo livre para ela. Né? Antigamente, eu lembro, né, a molecada sentava na calçada e ficava olhando os carros passarem, sabe? Eu sou dessa época, né, da molecada que sentava na sarjeta, assim, na calçada e ficava vendo o tempo passar, né, as pessoas passarem e tal. Isso já não existe, então nem crianças mais têm o tempo livre. E é um efeito também da tecnologia, né? A tecnologia ela ocupa espaços que a gente não imagina. Mas, bom, você fez só uma pergunta e eu já comecei a falar de outras coisas. Não, mas eu concordo com você. É uma falsa promessa, né? Uma promessa um pouco estranha. E aí, a outra pergunta é a seguinte, né? Nós vivemos hoje uma sobrecarga de informações, o tempo todo metralhados por informações que vêm das redes sociais, essa obrigação da interação, né? A própria internet se oferece como um portal ininterrupto de informações, de dados. Isso é muito angustiante para todos nós. E aí eu lembro do Nicolas Carr, eu sei que você conhece Nicolas Carr, é um escritor que tem um livro, é um livro esgotado, um livro difícil de achar, aliás, né, só em inglês agora, que é o Geração Superficial, do Nicolas Carr. E ele traz uma metáfora, de novo a ideia das metáforas, eu gosto das imagens, ele fala assim, ó, Ronaldo, que no mundo analógico nós éramos mergulhadores. Então, quando a gente estava buscando algum conhecimento, pesquisando algo, um mundo como se fosse um lago, né? Nós éramos mergulhadores. Aí você vai lá aprofundando, 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 até chegar no final do lago, né? No fundo do lago. E que hoje nós somos pilotos de jet ski. E aí, então, nós vamos surfar, né, na superfície do lago, e aí ele tem a ideia de que tem o vento na face, nós temos as paisagens que mudam, isso, esse colorido da paisagem é um colorido muito bacana e tal, isso é muito interessante, mas nós estamos surfando na superfície. E ele ainda acrescenta, nós temos a ilusão de que conhecemos todo o lago, né? Porque a gente surfa, né, como o jet ski lá, todo o lago, e é uma ilusão, né? Ele também vai criticar o analógico lá, porque o mergulhador lento, devagar, ele só conhece também um determinado ponto do fundo do rio. E aí,
a questão que fica é o seguinte, no meio desse universo de informações, né, esse mundo barroco aí de o tempo todo, essa angústia de você dar conta de tantos dados, como que a gente pode manter o foco, né? Bom, eu conheço esse livro, eu tenho esse livro, viu, Gabi, em inglês, ele é um livro lindo, né? E até tem umas histórias engraçadas nesse livro, ele é muito divertido também. E esse autor é fabuloso, o Nicholas Carr, né? Acho que vale a pena o pessoal procurar palestras TED dele, etc, né? Quando surgiu a tecnologia digital, né? Ou pelo menos no começo da internet, que a gente tem aí mais de 20 anos, a ideia é que com ela nós tomássemos posse do tempo. Você Uhum, conseguiria gerir o seu tempo. Essa era a ideia uhum, inicial da internet, né? Era uhum, a grande possibilidade de você controlar melhor o seu tempo, né? Você ser mais dona do seu tempo. uhum, Então, uma ideia, por exemplo, é a seguinte: isso bem no começo da internet, né? Você recebia os e-mails, mas você não respondia aos e-mails na medida em que uhum, você os ia recebendo, né? Não uhum, sei se uhum. você lembra disso, Gabi, mas acho que não, porque você é muito novinho. Nem sei se você era nascido quando surgiu a internet. Mas, mas você recebia os e-mails e você acessava a internet algumas horas por dia, sabe? Então, o que que acontecia? Você recebia os e-mails durante o dia, respondia no seu computador, mas só enviava as respostas à noite, quando você estivesse conectado de novo, sabe? Ou seja, você tinha tempo para responder, você tinha tempo para amadurecer as ideias, né, elaborar as ideias, etc. e tal. Aí começava um outro ciclo, né, porque você respondia, aí você recebia mais um lote de mensagens e respondia no dia seguinte. Já imagino hoje, se a gente respondesse os e-mails assim a cada 24 horas, né? Metade dos compromissos nossos assim a gente não daria conta, porque quase todos eles são de imediato, né? São de uma hora para outra. Só que depois a internet mudou, né? Esse controle de tempo que a gente ilusoriamente achou que teríamos, né? Ele se deformou e mudou completamente. Então hoje, qual que é a regra? A regra é você estar disponível o tempo todo, sabe? É Uhum, isso que as pessoas esperam, né? Que você sempre possa responder. E se você não responde, tem alguma coisa estranha, sabe? uhum, A pessoa uhum, fica achando que você não quer responder, optou por não responder, como se isso fosse uma obrigação. Então, esse é um preço que a gente paga, né? Por ter a internet tão, vamos dizer assim, disseminada, né? Tão uhum, ubíqua, né? Tão espalhada, né? Você ter que uhum. ficar disponível o tempo todo e atender a todas as demandas ao mesmo tempo, e que geralmente não são só uma, né? Agora, esse é o lado complicado, né? Agora, como é que a gente recupera o controle, né? Aí eu acho que cada pessoa tem um caminho, né, Gabi? É difícil Uhum, generalizar, né? De alguma maneira, as coisas têm que estar nas prateleiras certas, né? uhum, Você tem que ter prioridades, né? Você tem que ter uma lista de prioridades e de coisas que sejam mais sensíveis para você, né? Se uhum, tudo tiver a mesma prioridade, aí você não dá conta e sofre, né? E você fica... Inclusive, hoje existe já catalogado, né, a ansiedade de informação. Isso já está catalogado como doença, mas é uma patologia, né? A pessoa fica doente e porque ela sente que ela não consegue dar conta de tudo, sabe? Então existe um desafio interior até, né, que a gente precisa estar preparado para enfrentar, que é lidar com o excesso, né? E como é que uhum. você lida com o excesso? Eu acho que uma das ideias é você conseguir enxergar o que é mais importante. Aí volta para a questão das prioridades, sabe? Enfim, é um assunto tão complicado, né? Eu não sei se eu entrei na tua pergunta, assim, Então, na Ronaldo, resposta que você esperava. não, eu acho que é assim, você vai ter que dar todas as dicas, eu vou anotar todas É, elas aqui, né? Porque ansiosos somos todos. Mas pois eu é. queria começar com algo bem assim, bem basicão. Então, por exemplo, né? Para a gente tentar diminuir os estímulos que acabam aí atrapalhando, talvez, né? Nesse momento de concentração. E isso significa, muitas vezes, organizar iluminação, barulho, afastar alguns dispositivos. Então, se a gente pensar na própria mesa de trabalho, né? Existe É. alguma coisa que a gente já possa de antemão fazer? Quer dizer, é o primeiro passo, vamos chamar Não, assim. claro, eu acho que sim. Eu acho que os estímulos visuais, eles sempre
se apoderam, né, dos nossos sentidos, assim, né? Se você tem uma mesa de trabalho organizada, é uma coisa. Se você está sentado do lado da televisão, aí a concorrência já ficou, vamos dizer assim, desproporcional, né? O ideal seria, né, aí, o que eu vou fazer, me arrisco a dizer, assim, é você não usar a internet no seu quarto, sabe? Você usar a internet só na sala. Isso já é um ganho, sabe? Não ter computador no quarto, se você puder não ter, sabe? Que, inclusive, a insônia... Pode perguntar para as pessoas que têm insônia, né? A maioria delas tem televisão no quarto. Nem só a internet, tá? A televisão no quarto. A televisão no quarto é o caminho mais curto para ter insônia, eu acho, né? Eu sou meio radical nesse ponto. Outra história é você imaginar que o ser humano, aí é uma viagem minha, mas eu acredito nisso, a gente precisa ter contato com coisas belas, assim, sabe? E coisas pacíficas e pacificadoras, né? Então, os quadros, eu acho que não deveriam estar de frente à parede em que você tem o computador, sabe? Eu acho que... eu acredito na ideia do menos é mais nesse sentido, sabe? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, né? São muitos distratores que a gente tem, sabe? Depende também da formação de cada um, né? Por exemplo, ouvir o silêncio, né? Eu acho que isso é importante. A gente esqueceu como é que se ouve o silêncio, né? Você ficar sem... Eu conheço gente que chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, não porque vai assistir, mas que precisa ter um barulho, sabe? Isso soa muito estranho, mas é bastante comum, né? Então a gente tem os nossos mecanismos aí sensoriais receptivos muito mal acostumados, né? Eu admiro muito a pessoa quando ela faz meditação, sabe? Ou quando ela tem religiosidade, quando ela tem uma vida espiritual interior, ou mesmo consegue parar a bola e se concentrar. Porque a meditação, viu, Gabi, isso eu entendo quase nada, né? Eu li um livro sobre isso, mas ela te obriga, entre aspas, a você pensar uma coisa por vez, sabe? E quando você pensa uma coisa por vez, não adianta, você não vai conseguir atender o celular, responder o e-mail, escrever o relatório, assistir o filme, entrar no Facebook, brigar com a namorada. Não, é uma coisa por vez só. Isso é a meditação. Então, ela é um treino, é um treino importante, sabe? Porque se a gente fizesse esse teste hoje, né, agora, tentar pensar em uma coisa só, as pessoas não conseguem, sabe? Os pensamentos se associam muito rapidamente, assim, eles vêm que nem abelhinha, assim, no mel, sabe? É difícil pensar em uma coisa só. Eu acho que praticar esportes ajuda você a pensar em uma coisa só. E eu entendo que a meditação e esportes, né? Eu acho que a prática de esportes te ajuda a se, vamos dizer assim, desintoxicar digitalmente, sabe? Mesmo porque se você ficar correndo, olhando para o relógio, você vai cair, sabe? Essa é a razão. Se você ficar, sei lá, fazendo algum esforço, né, num aparelho de ginástica, você não vai conseguir ficar olhando para o celular o tempo todo. Então, eu acho que isso seria um caminho, pensar em atividades físicas, né, de outro jeito, sabe? Não só na questão assim, do condicionamento, né? Mas a questão mesmo do pensamento, sabe? Não, eu vou fazer atividade física para eu conseguir descansar minha cabeça. Do contrário, se eu tiver parado, vai ter celular, vai ter televisão, vai ter internet, etc e tal. E uma coisa que eu queria também comentar, Gabi, é que quando a gente coloca aparelhos eletrônicos, né, em volta da gente, a gente está tirando alguma coisa dali, sabe? E a gente não percebe, né? Eu sou da área de TI, de computação e tal, mas eu leio muito sobre educação, e educação isso é crítico, sabe? Você contrata uma TV a cabo, a partir daí você vai ler muito menos, sabe? Ou seja, a partir daí você vai se desconcentrar muito mais, sabe? Você espalha a TV pela casa, isso também abala a sua capacidade de concentração e tal. Então eu sou bem conservador, né? Eu vejo que você também é nesse sentido, né? Os livros, Leitura. eles são silenciadores e eles são focalizadores da mente, sabe? A gente precisa disso. Sabe por quê, Gabi? Porque, do contrário, por exemplo, as pessoas não conseguem escrever, né? Para você escrever, você precisa ter um pensamento
mais longo, complexo, duradouro, né? Você fica escrevendo um parágrafo, daqui a pouco você responde um e-mail, daqui a pouco você manda uma mensagem no WhatsApp, ou você escreve uma linha, daqui a pouco isso é interrompido de novo, né? Então, esse treino, essa é uma conversa muito transgressora, né, Gabi? Porque vai contra tudo, né? Vai contra a maioria das coisas que a gente tem visto, né? E que são apregoadas por aí. Mas o analógico é muito importante para manter a nossa sanidade mental. Eu diria isso, sabe? Não estou dizendo que a tecnologia deixa a gente doido, tá? Poderia até dizer, mas não estou dizendo isso. Mas o analógico nos recupera a sanidade, sabe? Então, você escrever a lápis, a caneta, usar o papel, escrever um bilhete, uma lista de itens do supermercado que seja, sabe? Vai te forçar a ter um momento mais seu e não compartilhado, sabe? Que é uma coisa que a gente precisa, que a gente está perdendo. E eu vejo isso, eu tenho uma filhinha pequena, né, de 5 anos, você também tem filhos pequenos, a gente vê isso claramente nas crianças, né? Você deixa uma criança 3 horas na frente da TV, aí você conversa com ela. Aí no dia seguinte você deixa a criança 3 horas lendo, aí você vai conversar com a criança, é completamente diferente, sabe? Porque ela fica numa outra vibração, vamos dizer assim, mental, né? Então essas coisas precisam ser mais discutidas, eu acho, sabe? Mesmo no campo da tecnologia, ou Muito sobretudo, bom. né? Muito bom. O Ronaldo, nossa, interessantíssimo isso. Eu acho, inclusive, que esse momento talvez mais de silêncio, ele se dá muito pela leitura. E a leitura tem um vagar, né? Ela Isso, tem um processo, exato, ela tem um outro tempo aí que não é o tempo do filme, da imagem e tal, né? Então, eu acho que a leitura exatamente. é esse convite. Eu concordo totalmente. Agora, Ronaldo, uma coisa que eu fico muito pensando essas notificações o tempo todo. O que você acha? Você acha que tem alguma coisa que pode ser feito em relação às notificações, desabilitar ou talvez organizar os ícones da tela do computador? Você acha que esse tipo de organização também nos Ah, ajuda no dia a é, dia? eu, tem uma área nova hoje, né? Não sei se você já ouviu falar, se o pessoal já ouviu falar, que se chama comportamento informacional. Como é que você Né? lida com a informação, sabe? E algumas regras do comportamento informacional são as seguintes: a tela de trabalho do seu computador, ela tem que ser organizada. Ela tem que estar dividida em pastas e as pastas hierarquizadas por assuntos. Para isso você atribui cores às pastas. Para isso você cria formas de catalogação da informação, né? É interessante, Gabi, é uma coisa que assim, eu não tenho como provar isso, né? Mas eu já observei isso muitas vezes. Você olha para o armário de roupas de uma pessoa no quarto dela, né? Ali, por hipótese, é onde ela está mais à vontade, tá certo? No Uhum, armário dela, o guarda-roupa dela, onde ela guarda as coisas. Eu vi isso com os meus sobrinhos, tá? E aí você vê o computador dela na sequência. É igual, sabe? O guarda-roupa, o jeito como ela guarda as roupas espalhado, completamente espalhado, é o jeito como ela guarda os arquivos no computador dela. Só que a gente, nós não somos vários eus, né? Não tem o eu digital, o eu guarda-roupa, o eu filho. Pelo menos, eu acredito que a gente tem um eu só, né? A uhum. gente tem Fernando algumas. Pessoa, acho que não, hein? Lembra A do gente Fernando tem. Não, eu Pessoa? sei. Tem as máscaras sociais e tal, mas eu quero dizer o seguinte: se você organiza o seu armário, eu acho, tá? Eu posso estar enganado. Eu queria que o pessoal que está vendo a gente fizesse esse teste, tirasse uma foto do armário, do guarda-roupa com as portas abertas. Não adianta fotografar o armário com a porta fechada, né? E depois Ou depois arrumar fotografasse também. fotografasse a área de trabalho do computador e comparasse. É muito Hum, interessante, Gabi. interessante. A pessoa organizada fisicamente, espacialmente, ela é organizada informacionalmente também. Mas a gente precisa ensinar as pessoas não só a serem organizadas fisicamente, como serem organizadas informacionalmente. Do contrário, ela sofre muito, muito mais. Ela vai perder muito mais tempo para achar o que ela precisa, assim como ela perde tempo para achar, sei lá, o maiô quando surge uma oportunidade de ir para a praia, para o clube, etc, sabe? Então eu vejo muito isso, assim, é que
A gente tem que recuperar, resgatar essa nossa organização espacial, física, sabe? Uhum. Para aplicar Uhum. isso, inclusive, no computador, nas coisas que a gente faz, nos textos que a gente escreve. Quando eu estava no mestrado, ô, Gabi, eu me lembro de Uhum. tirar xerox do mesmo artigo várias vezes. Sabe, eu demorei Uhum. muito para me organizar em termos de informação. De repente eu Uhum. tirava o xerox e agora eu vou ler isso aqui no feriado. Aí eu abri a minha pasta das coisas que eu tinha que ler no feriado, eu já tinha tirado o xerox daquilo, sabe? Na época, né, do mestrado, né? Uhum. Então eu demorei muito. Então eu acho Uhum. que a gente está conversando com alunos aqui, né? Quanto antes vocês se organizarem, mais longe vocês irão, porque isso começou a ser um fator de desempate, assim, no mínimo, sabe? Entre as pessoas, Uhum. aquelas que são organizadas, boas gestoras do seu tempo, dos seus recursos, e Uhum. aquelas que não são, porque acesso aos recursos a gente tem, todo mundo tem. Agora, por que Uhum. algumas pessoas se saem tão melhor do que outras, né? Eu acho que vai Perfeito. por conta da organização. Perfeito. E aí, ô Ronaldo, já que você tocou nesse ponto, quais são as ferramentas digitais de auto-organização? O que que a gente É, pode usar? tem softwares para isso, né? O Trello é famoso, né? Tem um outro chamado Hum. Todoist, Todoist, são bem legais, bem simples de usar, eu acho que vale a pena experimentar. Mas tem a agenda em papel também, né? Para você se Uhum. organizar, sabe? Sim. De repente, a agenda em papel é aquele momento zen, assim, sabe? Que a gente estava Uhum. conversando agora há pouco. É o momento que você pega a caneta e escreve uma linha que seja por dia, mas aquilo fez diferença, Uhum. sabe? Aquilo Entendi. você escreveu exercitando a mão e as letras, e etc e tal, né? Mas tem muitos softwares para isso, mas o importante é a pessoa reconhecer, né, que ela Uhum. precisa se organizar e aí ela vai buscar ferramentas, vai experimentar várias, né? Eu conheço essas duas, já usei muito mais uma delas, a outra eu uso um pouco, né? Mas eu Sim. sou fã ainda da agenda em papel, você acredita? Uhum. Sendo coordenador de TI, ter feito engenharia da computação e gostar muito de tecnologia, eu acho que o papel, a agenda em papel, tem alguma coisa que me lembra meio diário de bordo, assim, sabe? O Né? diário de adolescente, assim, é tão legal escrever, né? É tão gostoso esse movimento, né? E a gente exerce muito mais do que a escrita, a gente exerce uma certa introspecção, assim. Né? Então Sim, eu acho que a entendi. pessoa tem que procurar isso, né? Eu acho que ela tem que descobrir um jeito, sabe? Isso é algo bem importante, viu? Eu acho. Tá. Mas Mas você não está tenha falando forma. isso? Mas eu percebo os alunos, quando a gente pergunta para os alunos, eles não têm essa organização em Não, pastas, vocês vão abrindo as pastas para e-mail, vão não organizando, tem. nomeando. Como que é isso? Eles fazem uma cara assim de que um ou outro, não, claro, professora, mas em É. geral, não, né? Não. Então é muito Não, não comum tem, que a não tem. gente E os não. e-mails vão chegando e vão ficando empilhados, sabe? É uma pilha Exatamente. de pratos, assim, que começa no térreo e vai Isso, até o 20º andar, sabe? E aí você isso, precisa de não uma tem coisa que está problema. lá embaixo, você vai ter Isso. que perder um tempão. Por isso que tem as categorias, né? Por isso que tem as pastas, né? Por isso que tem. Sim. Quando essas ferramentas são construídas, elas sugerem a organização, sabe, Gabi? Elas não são assim tão displicentes quanto a gente pensa, sabe? Mas é que a Uhum. gente não usa esse recurso, porque para usar o recurso precisaria investir um tempinho, sabe? Uhum. Para ver como Uhum. ele funciona, né? E a gente acaba não Sim, investindo esse tempo e paga caro depois. sim. O exemplo dos e-mails é muito bom, assim, muito interessante, viu? O ideal seria que a gente marcasse em vermelho as coisas que são urgentes, né? Em amarelo Uhum. as coisas que são prioritárias, em verde os assuntos já resolvidos, sabe? Sei lá, em roxo aqueles e-mails das pessoas chatas que a gente não vai nem abrir, tô brincando. Mas usar um código de cores, construir um código de Uhum. cores e adotá-lo, sabe? Eu procuro Uhum. fazer isso, viu? Eu tento Interessante. e aí eu queria também dizer isso para você. Essa busca, ela é contínua, né? Porque o tempo Uhum. todo a gente é convidado a desorganizar as coisas, né? Então Entendi. é quase como tomar banho, assim. Não adianta. Por melhor banho que você tome, amanhã você vai ter que tomar outro banho. Então você vai ter que amanhã continuar organizando para conseguir dar conta, né?
Exatamente. Ó, o Rafael aqui dizendo que as guias do Chrome são sinônimos de organização bagunçada, que o Rafael dizendo, tá vendo? Pois é, É né? isso aí. Não, essa é uma outra ideia também, Rafael, porque quando você está usando o navegador, você pode abrir uma nova janela ou uma nova guia, né? Foi bem legal esse seu Uhum. comentário, viu? Quando uma coisa é importante para mim, e eu não quero esquecer, eu abro uma nova janela e não uma nova guia. Além do que, se eu fechar a janela, a guia foi para o beleléu e tudo que estava dentro dela, né? Então essa é uma técnica que eu criei, assim. Quando Uhum. a Uhum. janela é importante, o assunto é importante, eu abro uma janela e não uma guia. Mas ninguém ensina isso, né, Gabriela? Isso aí É, você entendi. aprende apanhando, né? Eu falei para você, o mestrado, eu tirando xerox várias vezes, eu fui aprender a me organizar um pouquinho só no mestrado. Eita. Ó, o Paulo dizendo aí, exatamente, é 12 páginas abertas ao mesmo tempo. É isso, né? Não, é Se você não se loucura. organiza, né? Não, é Vira uma loucura. bagunça. Você fica doidinho. E aí entra a nossa saúde, sabe? Porque a Uhum. sensação de impotência vai aumentando, né? O preço que Uhum. você paga pela desorganização é a sensação de impotência. E aí o teu corpo reage. Aí você fica doente. Sim. É mais ou Ô, menos isso. Ronaldo, você que é de TI, mas é de educação também, né? É professor da pós, inclusive aí da educação. Vamos ver aqui o que você acha disso. Para estudar, você acha mais produtivo estabelecer objetivos finais de médio prazo? Por exemplo, vamos supor que eu estabeleça aí para este ano 2020 melhorar o inglês, né? Então, de longo prazo, eu estabeleço essa meta, esse objetivo final, ou estabelecer estratégias cotidianas, ouvir podcast em inglês, um podcast em inglês diariamente. O que é melhor? Legal. Você Legal pensar para essa. lá ou para cá? Aham. Olha, bom, eu vou falar o que eu faço. Por hipótese, né, Gabriela? O que eu faço é aquilo que eu acho que está funcionando, sabe? Pelo menos para mim, né? É o que eu tenho como dica, assim. Eu tenho que fazer uma lista diária das atividades que eu preciso executar naquele dia. Eu tenho que ter uma lista Uhum, diária. E de um dia para o outro, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer no dia seguinte, sabe? Então, à uhum, noite, eu tenho que fazer uma lista das coisas mínimas que eu tenho que resolver no dia seguinte. Então, isso é uma uhum, coisa que eu faço e funciona. Tende a funcionar. Uma lista mesmo. Escreve o que eu tenho que fazer uhum, naquele dia e, ao término do dia, escreve o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Agora, eu preciso ter os meus objetivos semanais, né? uhum, E eu tenho que olhar para esses objetivos em algum lugar. Né? Aí veio a história da agenda, né? A agenda em papel ela tem essa vantagem, porque você escreve num papel e esse papel fica destacado durante a semana. Num software isso acontece também, mas de outro jeito, né? Então, se você tem objetivos semanais e mensais e tem uma lista de tarefas para serem resolvidas por dia, a tendência é que funcione. Não vai ser fácil, né? Mas vai funcionar. Agora, você falou o negócio do inglês, né? uhum, Todo mundo tem que aprender inglês, isso está fora de discussão e tal. É lógico que mais importante que isso é a gente saber português, mas isso também está fora de discussão. Agora, quando você assiste um filme, e a gente não tem tempo para estudar inglês, né? Vamos ser realistas, né? uhum, A uhum, gente não uhum, tem tempo. Então, quando você assiste um filme ou um clipe, coloca as legendas em inglês, né? uhum, Isso vai fazer uma diferença para você. Você pode assistir um filme legal com as legendas em inglês. É um jeito uhum, de estudar também, sabe? É um jeito uhum, de ficar próximo das coisas que você gosta e ao mesmo tempo das coisas que você precisa. Que você só vai embalar em alguma coisa quando você começar a sentir o progresso, sabe? Nessa uhum, alguma coisa, uhum, se ela for significativa para você. Do contrário, não vai funcionar. A gente desiste. São muitas demandas, né? Muitos açoites assim de uhum, atenção que a gente recebe, sabe? E a gente vai desviando uhum, para outras coisas, né? Então tentar agrupar, sabe? Não adianta uhum, ter muitos objetivos, não. Eu acho que um objetivo modesto atingido é muito mais importante do que um objetivo complicado, sabe? uhum, Inatingível. Ah, eu vou aprender chinês esse ano. Não, calma. É, vamos ter uma noção básica dos cursos que existem gratuitos na internet de introdução a inglês. Sei lá, uhum, o Lingo do tipo, sabe? Será que tem uhum, Lingo em chinês, em mandarim? Bom, legal, essa é a uhum. atividade da semana. Sabe? Dê um Sim, passo, né? Descobri um sim, curso de graça que eu posso começar a fazer. Beleza, vamos lá fazer. Semana seguinte, sim. não, eu vou andar mais um pedacinho.
a gente desiste, né, quando o objetivo é ambicioso demais, né? Eu acho que ele tem que ser modesto e ele tem que ser crescente, sabe? E aí as coisas vão fluindo, né? Sim, perfeito. É um auto-engano, né? Quando a gente coloca um Total, objetivo, né? É um jeito de falar assim, ah, mas é que eu realmente não consegui atingir, né? Porque era um exato. objetivo muito grande. E isso funciona melhor se a pessoa estiver motivada. Motivação se cria, Ronaldo? Eu não sou psicólogo assim, né? Mas eu acho que é o seguinte, pelo que eu li e penso às vezes, né? E observo também, é que existe uma motivação interior para fazer as coisas e uma motivação exterior, né? É muito mais fácil você ser motivado exteriormente, no sentido, fácil em certo sentido, né? Ah, se eu não estudar, não passo e vou ter problema, sabe? Só que essa motivação, ela é incomparavelmente menor, né, do que a motivação interna. Então, se você tem uma motivação interior, aí nada te segura você, sabe? A motivação externa, ela é muito transitória, né? Ela é muito ilusória, né? As coisas importantes que a gente precisa realizar, e as pessoas bem-sucedidas, vamos chamar assim, né? Elas têm a motivação interna, né? Ninguém escreve livro porque, se eu escrever um livro eu vou ganhar muito dinheiro, ou se eu estudar muito. Não, não, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que o sucesso vem desse fluxo, sabe? Que a gente acaba criando, né? E que faz com que a gente tenha uma motivação que a gente estava adormecida que a gente nem imaginava. Pensa, Gabi, por exemplo, numa corrida, sei lá, uma maratona, uma coisa assim. Acabou o fôlego do cidadão, ele já não vai ganhar mais nada, tá certo? Não vai ser premiado, ele não vai ganhar a corrida, e ele está extremamente cansado, mas ele vai terminar a prova, sabe? Então ele entra numa espécie de transe, assim, sabe? De que aquilo é importante para ele. Essa é a motivação, sabe? É você participar das corridas para você realizar uma coisa sua, né? Isso é para você, não é para ninguém. Sabe, quando você faz as coisas pensando nos outros, a motivação deixou de ser sua, sabe? Eu não sei, tem muitos textos de coaching, né? Trabalhos de coaching e tal, que vão exatamente nessa questão, né? O que você procura, o que te motiva, etc e tal. Mas a motivação externa, ela pode ser enfraquecedora, inclusive, sabe? Quando você entra numa espécie de fluxo, né? De interesse, aí você não fica mais cansado, sabe? Aí você não fica mais esgotado e aí você começa a gostar das suas coisas. É muito legal ver, e a gente percebe, né? Quando as pessoas gostam do que fazem, porque ela entrou nesse ciclo de automotivação, né? Tem estudos em administração, isso é muito legal. É uma teoria, acho que é motivação higiene, acho que é teorias da higiene, é uma coisa assim, que diz o seguinte, né, em administração: o salário alto, ele tem a seguinte implicação. Olha que interessante, Gabi. Uma pessoa que tem um salário baixo, ela tende a ser desmotivada, tá certo? Mas se ela tiver um salário alto, isso não a fará mais motivada. Olha que interessante. Pois é, não O é por alto aí, né? salário, não é, não. O alto salário ele não é tão motivador quanto a gente imagina que ele seja. O baixo salário, sim. O baixo salário ele é limitante, né? Aquele salário que não permite que você viva com dignidade, sabe? Mas o alto salário não vai tornar você proporcionalmente melhor ou mais efetivo, sabe? Essa é uma teoria, eu posso até procurar aqui, mas é a teoria da Heisberg, da higiene, tá? Ele diz que a motivação ela vem de dentro e não de fora. A motivação de fora é essa, por exemplo, do salário. Quer dizer, Entendi. você pode ter uma coisa é o reconhecimento social, né? Mas a gente está aqui falando só de um aspecto, né? De um fator. Então, aquilo que a gente não, se eu ganhasse o salário do Neymar, eu jogaria muito mais do que ele, sabe? Isso não é verdade, sabe? Realmente não é verdade. A coisa não passa por aí, tá certo? Sim. É Bom, o Paulo está interessante, falando né? aqui, ó.
Ó, você viu que o Rafael está falando aqui justamente essas mudanças que importam, as mínimas mudanças importam demais, e são justamente as mudanças minhas, né? As mínimas e as minhas. Olha, Ronaldo, você Exato. sabe que, a motivação tem vários outros nomes, né? Mas quando a gente entra em sala de aula e a gente vê aluno que é motivado, que é dedicado, quer dizer, o sujeito faz aquele trabalho, ele faz com afinco, né? Ele está sim dentro do propósito, mas é mais do que isso. Você percebe claramente que é Exato. mais do que isso. E ele não está fazendo para Exato. o professor, né? Ele está fazendo para ele. Está fazendo para ele, né? Isso. É Exatamente. dele, o trabalho é dele. Isso é Exato. demais você ver isso, né, em sala de aula. Exatamente. Por isso que esse tipo de pessoa vai longe, né, Gabi? Porque ela não vai ficar Sim, esperando os outros para caminhar, né? Ela sabe o sim, caminho e ela vai andando, né? É muito legal. A sim, gente vê isso em todas as esferas, né? Na família sempre tem casos sim. assim, entre os amigos e tal. Por que que umas pessoas são mais motivadas e outras menos, né? Não é. O que predomina são os fatores internos mesmo, da pessoa. Incrível. Mas é Eu isso, acredito Ronaldo. nisso. Olha, você quer dar algumas dicas finais para os nossos ouvintes aqui, que a gente está chegando ao final? Não, eu queria agradecer, Gabi, a oportunidade, Hum, né? Estar aqui com vocês foi muito interessante, né? E, e eu acho que os dias têm que ser. A gente está vivendo uma época muito complicada, né? Eu uhum, estava pensando outro dia, antes a gente tinha de segunda a sexta, sábado e domingo meio misturados, até por conta de tudo que a gente conversou aqui. Sábado tinha virado dia de trabalho e a gente tinha o domingo e olhe lá. Hoje misturou tudo, né? uhum, Eu acho que a gente tem até um oitavo dia da semana, que é uma mistura de domingo com segunda-feira, sabe? E esse dia se repete o tempo todo. Todos os dias é uma domingo-feira, ou segundo, sei lá, misturar as palavras aí, sabe? E a gente precisa tomar cuidado com a nossa saúde mental, sabe? uhum, Eu acho que isso é o que eu queria dizer, assim, é, uhum, nesse momento, sabe? A gente tem que descansar, sabe? E descansar não é dormir, sabe? uhum, Descansar é fazer um desenho, descansar é tentar escrever uma experiência que teve, descansar é falar sem pressa, sabe? Comer sem pressa, uhum, né? É, uhum, ficar assim, resgatar amizades que você não tenha muito tempo e que talvez agora você tenha a oportunidade de resgatar, né? Resgatar esse lado mais espiritual, talvez, né? Que a gente sempre uhum, deixa de lado e talvez, não sei, para uhum, quem tem essa inclinação, né? Eu acho que é uhum, isso. Acho que a gente tem que pensar na nossa saúde mental, viu? E a produtividade ela vem como uhum, consequência, sabe? Dessa saúde, né? Desse gostar de si, né? Que uhum, parece que a gente vai perdendo, assim, às vezes, por conta de tantos afazeres e o tempo que parece cada vez menor por conta da situação da gente fazer muitas coisas, né? O nosso cérebro só faz uma coisa por vez, Gabi. Você pode ter o celular, o computador, a net, o Facebook, mas ele só vai fazer uma coisa por vez. uhum, E as pesquisas uhum. que existem com pessoas multitarefa demonstram que elas não são mais eficientes, mas elas se iludem, elas acham que são, sabe? Então eu Uhum, acho que pensar um pouquinho em si nesse sentido, sabe? Do que eu posso uhum, fazer que seja só meu, assim, e que me dê uma desaceleração, sabe? Nem que seja uhum, 10 minutos por dia, sabe? Fechar o olho 10 minutos por dia, é, ouvir uma música sem fazer mais uhum. nada, só ouvir a música durante 10 minutos, sabe? É, isso talvez fizesse diferença. Eu acho que é meio por aí. Minha dica é mais essa, nesse sentido, sabe? Da pacificação. Não sei se Mas interior. muito bom, Não viu? sei se é isso aí. Muito bom, viu, Ronaldo? Gostei muito da conversa, viu? Achei que a Obrigado. gente teve um bate-papo aí muito produtivo. Acho que todos nós gostamos muito, viu? Porque esse espaço aí movediço, né, entre a tecnologia, mas é também o bem-estar, é também o Exato. estudo, né? Esse momento do silêncio aí. Olha, foi uma conversa profunda, viu, Ronaldo? Muito boa, viu? Obrigado, Gabi. Mas
Mas agora, tira uma foto do seu guarda-roupa aí que eu quero dar uma olhada. Tô Ah, brincando. não, quero ver o seu, hein? Porque você falou do Xerox que você tirou 2 vezes, hein? Ai, ai, ai. Podia Bom, ser como depois eu atividade, tiro. né? Tirem fotos dos guarda-roupas e enviem. É, E da brincadeira. Mas eu que pasta agradeço. também, do computador também, do computador, né? É, né? Eu agradeço, viu? Foi bem gostoso conversar. Então, muito bom. Ronaldo, muito obrigada a todos que participaram. E eu convido vocês para a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira, dia 18, com o professor Kleber Marsarioli, às 17 horas, não 18 horas, dicas sobre o imposto de renda, né? O imposto de renda está chegando e o professor Kleber vai passar essas dicas para a gente. Até mais, gente. Tchau, tchau, Obrigado. Tchau, Ronaldo. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.